noite, Joaquim. Alguém indo muito mal, você entra em contato e diz aonde está o erro. Eu consigo dizer onde está o erro sem pesquisa compartilhada aí com vocês. Consigo dizer o erro para vocês, mas sem pestanejar, sem errar um A. O erro de 99,9% das pessoas que se dão mal dentro do mercado financeiro é não ter um processo. Não tem um processo, não tem um planejamento. Dentro desse planejamento, quando você faz, e transfere ele para o papel, para o Excel, para o foto, sei lá, um bloco de notas, qualquer coisa que você utilize, aí ele começa a virar um planejamento. Porque tem muita gente que não faz o processo todo. Compartilhei com vocês e parei de compartilhar. Beleza? Melhoramos 2% em relação à terça-feira. Pouco, hein? Sendo que a gente tem bem menos pessoas. Então, galera, só para não perder a linha de raciocínio, quem não está conseguindo ainda pegar o fio da meada é o processo. O processo, que é o que eu desenhei no Excel também, no Paint, na última aula, ele envolve o planejamento. O planejamento envolve você fazer uma análise do gráfico diário, análise do gráfico intraday, marcar os pontos. Depois que você marca os pontos, você classifica eles, bom, ruim, médio, excelente, mais ou menos, etc. E aí você vai treinar. Você vai treinar, cara. Você tem que treinar. Você tem que passar 30 dias consistente. Você precisa passar 30 dias ali operando na conta simulada, dentro do planejamento, fazendo passo a passo, criando essa rotina, para você não contar mentira para você mesmo. Então, é importante você criar essa rotina. Mas eu não vai ter rotina. Mas você não vai ter uma rotina, meu filho. A única porcaria da rotina que você precisa ter é do seu planejamento. Tudo bem, eu gosto de deu 5 minutos em mim, ir para tal lugar, viajar para não sei onde, fazer não sei o que, etc, etc. Eu também gosto, tá? Eu viro e mexe, às vezes ganho dinheiro, não quer saber, o resto da semana eu vou para a praia. E vou para a praia, tenho essa ideia e vou para lá. Mas eu cumpro com a minha obrigação de montar a minha rotina para eu ganhar dinheiro. Tá? Então não dá para ganhar dinheiro na emoção, achando que você vai ser o Messi do mercado financeiro. Então não vai dar certo. Então atenção a vocês que estão aí contando mentira para vocês mesmos, ainda tentando se enganar, que vocês vão aprender por osmose, ou porque alguém vai ficar ali soprando, compra dólar, vende dólar, compra índice, vende índice, compra ação, vende ação. Não vai funcionar, tá legal? E tem que ganhar tempo de tela. Então, treino e treinar o processo, treinar a rotina. Beleza, vamos em aula hoje, que a aula hoje é pesada. Vocês vão aprender a estratégia milagrosa que mais dá dinheiro neste planeta. Depois que eu achar qual tela que eu botei isso. Então vamos lá, galera. Botei aí o Excelzinho que todo mundo deve estar vendo. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que vocês mais gostariam de ver na vida de vocês. Basicamente, eu, Joaquim, tenho duas estratégias que eu uso muito, tá legal? Que são quais? Primeiro, o jab. O que é
o jab. Vamos voltar à história do vídeo que vocês já devem ter assistido. E eu espero que vocês tenham assistido essa porra, porque deu trabalho pra caramba gravar esse negócio. É a história do boxeador, tá? O que o boxeador faz antes de uma luta? O cara vai lá, assiste o videozinho do adversário dele, quais são os movimentos que o adversário dele faz, aí ele vai e treina aqueles movimentos, treina as defesas, treina também como que ele pode improvisar ali no meio do caminho, etc. No boxe em geral, né, tem esse movimento que chama o jab. O que é o jab? O jab bom, por mais que você tenha treinado, por mais que você tenha montado um planejamento, por mais que você tenha estruturado tudo, seu adversário também está treinando, seu adversário também está fazendo tudo o que você está fazendo. Então, vai chegar lá no dia da luta, ele pode mudar a estratégia dele, ele pode tentar surpreender você, ele pode tentar te acertar de uma outra maneira. E é isso que o mercado financeiro faz todos os dias, por isso que o negócio é tão legal. Todo dia ele vê um jeito diferente de acertar você e te dar uma porrada diferente. Então, como é que o lutador, o bom lutador, ele faz isso? Bom, vocês já devem ter assistido um monte de luta, né? Às vezes você fala, pô, esse filho da puta não tá lutando, não tá fazendo nada, já passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ninguém deu soco em ninguém, só fica aí essa dancinha, estudando, correndo, um para cada lado e tal. O que o cara tá fazendo? O cara tá dando jabzinhos, né? Sentindo como é que tá o adversário e pontuando, porque no boxe, né, o jab dá pontos para ele. Então ele vai acertando o cara, vai cansando o cara, vai vendo como que ele reage a alguns movimentos, etc, etc. Não é diferente com o mercado financeiro. Então a nossa estratégia de jab, né, a nossa estratégia de jab para o dólar, para o dólar, a gente vai ter aqui o nosso stop gain e vai ter o nosso stop loss. Tá legal? Pessoal, vocês acham que um lutador de boxe consegue vencer a luta só com jab? É raro. Não é raro? É raro. Dificilmente o cara consegue passar 8, 10, 12 rounds só com jabzinho. Entendeu? Então, não dá para ganhar. Então, o que a gente vai ter? Vai ter o nosso stop gain, que vai ser 2 ticks. Mas os custos são caros, não sei o que lá. Não sei... O jab, pessoal, é para você sentir o mercado. É para você olhar como é que o mercado está se comportando, o que está acontecendo ali com o mercado. Você marcar uns pontozinhos para que você vá criando uma gordura, tá? Uma gordura para quando chegar o momento e a chance de você dar uma porrada, você conseguir ganhar bastante dinheiro. Então você tem o jab, que você vai ter um stop gain de 2 ticks, tá legal? E você vai ter um stop loss de 6 a 10 ticks, a depender da situação de mercado, tá legal? Eu gosto de usar 8 ticks. Joaquim, mas eu vou ganhar 1 ponto e vou perder 4 pontos. A conta não fecha. A conta não vai dar certo. Calma, eu vou mostrar para você que essa conta fecha e fecha pra caramba. Tá legal? Então, essa é a estratégia para o dólar no jabzinho. Tá legal? Dentro do índice, acontece a mesma coisa. No caso do índice, a gente vai ter uma estratégia aqui de ganhos, né, de 6 a 10 ticks, tá legal? Com stop loss de 30 ticks. Marquinhos, eu vou ganhar aqui de 30 a 50 pontos e vou perder 150 pontos.
a conta aqui não fecha, não vai dar certo. Calma, que pecado. Depois, quando a gente entrar em ações, DI, etc., eu vou falar o específico de cada um. E aí vem o milagre da exposição máxima. Essa estratégia é a única estratégia que pode deixar você rico. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar lote de dinheiro. É o que gera dinheiro exponencial, ilimitado pro resto da sua vida e que vai deixar você rico, de verdade. Eu, Joaquim, não fiquei rico fazendo jabzinhos. Eu, Joaquim, fiquei rico fazendo exposição máxima. Mas isso aqui tem que ser num grau de precisão, num grau de assertividade tão grande que não pode errar. Tá legal? Então, o que é a exposição máxima? A exposição máxima é a quantidade de contratos que você pode entrar numa única operação, tá legal? Para buscar ganhos maiores, ganhos exponenciais. Então, qual que é o stop gain de uma exposição máxima? Tá legal? Aqui, como você vai entrar com o lote máximo, tá? Então, aqui no jabzinho, qual que é a característica dele, né? Você vai estar aqui com lotes pequenos. Essa é a característica. É o lote mínimo, tá legal? E aqui você vai estar com lotes grandes. Tá legal? E quantos pontos você pode pegar numa exposição máxima? Ilimitado. Ilimitado. Você pode pegar 10 pontos, pode ganhar 20 pontos, pode ganhar 50 pontos. E assim, sucessivamente, você vai melhorando, vai trazendo mais, etc. Uma coisa que eu gosto muito é o quê? Eu saio ali com 25% da operação, porque eu estou com o lote máximo. Tá? Pensa o seguinte, se aqui você está operando com 1, aqui você está operando com 10, 5, sei lá. É gigante a diferença. Então, com 25%, eu saio com 2 ticks. Os outros 25%, eu tento sair com 4 ticks. Ou 8 ticks. De 4 a 8 ticks. Tá legal? E os outros 50%, aí eu vou deixando o pau torar. Tento buscar nesses outros 50%, no mínimo, 20 ticks. Tá legal? Ou seja, aqui você vai deixar o circo pegar fogo mesmo. O negócio correr, o negócio acelerar, o negócio pôr para dentro mesmo de grana. Tá legal? E o stop loss, quanto que é o stop loss dessa operação sagrada, linda, maravilhosa, que te traz um monte de dinheiro? O stop loss aqui vai ser por região, ou seja, não tem valor definido. Meu Deus do céu. Significa que você não vai estopar nunca? Não, significa que você vai estopar quando aquela operação não fizer mais sentido para você. Tá legal? Então eu vou explicar agora para vocês o porquê que essa operação ela funciona e funciona muito bem. Quando a gente está falando em jab, onde você tem uma... Vamos lá, se você só olha a estratégia do jab, vocês acham que você tem um downside ou você tem um upside? Só olhando a estratégia, tá, pessoal? Não tá olhando o processo, o planejamento, não tá olhando nada. Só a estratégia.
Então, ó, só a estratégia, olhando só a estratégia, você tem o quê? Downside. Não tem upside, galera. Qual que é o upside? Você ganhar um ou perder 4, porra, vai tomar uma pica do tamanho de uma giromba, né? Não é isso? Mas entram fatores importantes aqui. A gente vai ter, não na terça, né? Na quinta-feira, aula sobre stops. Tá legal? Então anotem, na quinta-feira vocês terão aulas sobre stop. Na terça-feira, próxima terça-feira, é a aula que vocês não podem perder, que a gente vai falar, que a gente vai fazer, né, um replay de mercado aqui ao vivo com vocês. Mas vamos lá, voltando no porquê que o jab funciona. Funciona exatamente pelo motivo que eu falei, que ele tem um downside. Por que qualquer estratégia vai funcionar? Porque você está operando a estratégia no ponto correto. Simples, assim. Você está comprando quando é para comprar e você está vendendo quando é para você vender. Então, quando você faz isso, tão simples quanto isso, a sua chance, né, ela aumenta pra caramba na sua escolha. Pensa o seguinte, você vai jogar lá a moedinha de cara ou coroa para cima. Você não tem nem upside, nem downside, porque pode cair qualquer lado. Mas aí eu viro para você e falo assim, olha, no histórico de trocentas milhões e 70 de tentativa, caiu mais cara do que coroa. Que toda vez que a moeda é lançada com a mão esquerda, cai cara. Todas as vezes que é lançada pela mão direita, cai de um jeito diferente e imprevisível. Ou seja, você começa a ter informação para que você possa escolher o melhor momento de entrar ou de sair. Então, por que a estratégia vai dar certo? A estratégia só vai dar certo se você seguir o processo e o planejamento. Tá legal? Você tentar inverter, eu gostei da estratégia, vou fazer uma operação que eu não sei nem o que eu estou fazendo e vou colocar um ticket de gain e 4 de loss. Você pode tomar ferro em todas que você faz, porque virou tentativa e erro. Agora, quando você tem o processo, tem o planejamento, coisa que a gente ficou aqui trabalhando, podem ver, nas últimas 2 semanas, a gente só trabalhou o processo. Vocês fizeram exercício de reação, exercício de sair no 0 a 0, exercício de operar só nas zonas de planejamento. Por quê? Porque isso é importante para executar a estratégia. Isso é o mais importante. A estratégia é o menos importante. Tá legal? Então, se você não aprendeu o processo de planejamento, volte todas as aulas para trás e passe a fazer isso urgentemente. Tá legal? Então, tendo processo e planejamento, você consegue fazer a estratégia ter uma relação de inverter o que aparenta aqui. Ou seja, você passa a ter upside, porque o conjunto disso te traz upside, porque limita o seu prejuízo e te dá a chance de que, se realmente você está no ponto certo, você vai ganhar dinheiro. No caso da exposição máxima, que a gente tem aqui, o que acontece? Você vai ter saídas parciais. Então, quanto aí, nenhum segredo. Você foi lá, identificou lá uma região excelente ou uma região boa, que são essas duas possibilidades que você tem para fazer a exposição máxima, e você vai poder tranquilamente montar a sua operação de exposição máxima e colocar um stop ali dentro da região. Vamos aqui a uma operação, montar aqui tipo um superdom para vocês entenderem muito bem isso daqui. Vamos lá, 5.321,5. Foi o ponto que a gente marcou aqui do dólar, vocês estavam aqui, né? Só para vocês entenderem bem esse
esses meandros ali. Então vocês estão aqui com o meu super dom, lindão. Vou fazer aqui no Excel, mas não se preocupem, terça-feira tem replay aqui, meus filhos. Então vamos lá, o que aconteceu? Você foi lá, bonitão, fez o seu estudo, criou o seu processo, etc., né? E identificou uma região de resistência forte aqui, tá legal? Você foi lá e identificou essa região de resistência forte. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Antes, né? Vamos explicar então a planilha que vocês têm aí, que ela ajuda vocês. Agora vocês sabem o que significa o JEP. Então você vai preencher aqui com o valor que você tem disponível. Tá legal? Isso daqui é o JEP, ou seja, quando você for operar, quando você for ficar exposto, você pode ficar em até 2 mini contratos e na exposição máxima 5 mini contratos. Mas quem? Aqui está escrito que o meu lote total disponível é 10 mini contratos. Cara, você vai ter os 10 mini contratos disponível para você operar. Só que o que acontece? Você quer pendurar a ordem de compra e ordem de venda e você precisa ter essa folga aqui, ó. Você precisa ter essa folga para que, caso seja executada uma ordem, você esteja com outras ordens penduradas, aquilo não cancele a sua operação. Tá legal? Então, isso é importantíssimo. Então, vamos seguir aqui, ó. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês é com R$ 1.500, 10 para o índice, a mesma coisa, tudo igual para o índice, tá, pessoal? Só usar a mesma lógica aí. Então, vamos lá. A gente está olhando aqui, traçou uma resistência, você foi lá, classificou aquela lá como uma região excelente. Legal. Você classificou aquilo lá como uma região excelente. Então, como é que você vai montar a sua exposição máxima, né? A sua exposição máxima, você vai trabalhar toda aquela região. Então, aqui, digamos que tem uma região excelente, aqui seja uma região boa. Trabalhar com duas, porque daí a gente já mata 2 coisas numa cajadada só. Como você traçou essa região aqui, tem essas duas, você vai marcar, tem esses pontos aqui, que você vai operar, e tem estes pontos aqui, que você também vai operar. E aqui é uma região boa. Tá legal? Então, o que acontece? Bom, nessa região boa, você pode usar ou a exposição máxima, ou você usar o JEP. Tá legal? Decidimos usar pelo JEP. Legal. Se a gente decidiu usar pelo JEP, qual era a quantidade de contratos que a gente teria disponível para o JEP? 2. A exposição máxima? 5. A gente vai trabalhar essa região. Bom, se eu vou trabalhar essa região, eu posso estar com uma ordem aqui no 1,5 e uma aqui no 3,5. Mas, Kim, se eu vendi aqui no 1,5 e depois eu vendi ali no 3,5, eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá legal? Você pode colocar os 2 contratos aqui no 2,5 e fazer tudo numa só? Pode. Você pode fazer 3,5 com 2,5? Pode. Você pode vender tudo no 3,5? Pode também. A exposição do JEB é no mínimo 2 contratos. Mas é importante você diluir ele dentro dos pontos. Eu gosto dessa diluição, tá legal? Eu gosto dessa diluição e essa diluição é importante para te dar margem de segurança. Então você vai operar 2 aqui e aí você vai operar 2 aqui. Se você acha que o 7,5 é o melhor, você vai aqui com 2 no 7,5. Se você acha que o 8,5 é melhor, você pode vir aqui no 8,5, tá legal? Então, você pode trabalhar a região distribuindo o lote
para que você tenha as melhores entradas e os melhores preços, tá legal? Então, na estratégia de jab, são só 2 mini contratos por nível de preço. Então é isso, você escolheu lá, já fez a distribuição, já fez a diluição, isso é importante porque vai te ajudar. Mas que isso não é fazer preço médio? Meu filho, se é uma região vendendo 6,5, 7,5, 8,5, não faz a menor diferença, tá legal? Não faz a menor diferença. Funciona para os dois ali, Marco. O dólar mini e o dólar cheio, a questão de preço é igual. Se tiver operando cheio, se tiver um jab, né, de 10 lotes disponíveis, que é o mínimo que você precisa ter para operar o cheio, né, com tranquilidade, você vai colocar 5 aqui e 5 aqui. Vai ser isso. Legal? Bom, voltando aqui na nossa linha de raciocínio. Aqui a gente decidiu fazer o jab, então isso aqui tem que estar claro na cabeça de vocês. O que vai acontecer? O preço foi subindo, chegou aqui no 8,5, você vendeu um contrato. Aí o preço vai cair, né? A sua ordem de compra vai estar aqui no 7,5 para você zerar a operação que você entrou vendido aqui no 8,5. Tá legal? Tão claro como isso, porque você está operando com 2 ticks ou um ponto. Quando chegar aqui numa região excelente, que você marcou a exposição máxima, que é a estratégia que a gente vai usar, que é a estratégia que dá muito, mas muito dinheiro, que é a estratégia que deixa você milionário de verdade, porque ela tem muito, só a estratégia por si só ela já tem muito upside. Legal? Já tem muito upside. Então, o que vai acontecer aqui? Pô, você traçou ali exposição máxima e você tem 5 mini contratos para você operar. Beleza, você vendeu um aqui no 16,5, o mercado começou a puxar, subiu um pouco mais, vendeu ali mais no 17,5 e aí você decidiu vender o resto. Lá, 2 no 22,5 e 1 no 23,5. Ou seja, você distribuiu o lote da sua exposição máxima em 2 regiões, um pouco antes e um pouco depois. Não pode fazer isso no jab, tá legal? Não pode fazer isso no jab. No jab você só opera uma região por vez. Na exposição máxima você pode operar o antes e o depois até você montar a sua posição, porque você está montando a sua posição, tá legal? Pensa na exposição máxima como se você fosse levar aquela posição por alguns dias, levar aquela posição por algum tempo, tá legal? Então, o que acontece? Você pode distribuir da forma que você quiser, mas eu quero vender 2 aqui e 3 lá no final. Pode, manda bala, vai dar o preço médio, e aí dentro do preço médio que foi gerado das operações que você fez, você pode fazer essa distribuição, sair com 25% com um ganho de 1 ponto, 25% você deixa correr um pouco mais, os outros 50% você deixa o negócio andar, tá legal? Outro ponto importantíssimo aqui na exposição máxima, importantíssimo, tá, pessoal? Na exposição máxima, né, quando a gente vê essas questões, a gente não tem que ficar preso a botar 5 contratos e fazer o negócio andar. Uma das características da exposição máxima, da região de exposição máxima, né, é você girar, tá? Então, o que é girar? Pô, você foi lá, vendeu aqui, ó, no 16,5, 1, tá? Você vendeu aqui, ó, 1 no 16,5, e aí vai 2 aqui no 17,5, tá legal? E depois você vendeu 2 lá no 22,5. Aí depois que você vendeu esses 2 lá no 22,5, você foi lá e zerou no 21,5. E depois, quando ele voltou lá para o 22,5, você vendeu de novo. Aí ele caiu aqui, deu gain de novo, zerou. Aí o mercado veio aqui ficou lá 21,5, você vendeu aqui no 21,5 e resolveu carregar um pouco mais a posição. Na exposição máxima, tá legal? É importante você
diluir as suas operações e girar os contratos, botar lá para girar, a não ser que você tenha atingido o limite de 5, respeitando o limite de 5, tá legal? Que é o nosso caso aqui. Então a gente tem 5 no máximo, eu vou aumentando e vou diminuindo esses 5 contratos, ou seja, eu vou administrando esses 5 contratos dentro das regiões, eu vou trabalhando aquela região, eu vou enchendo de ordem aquela região, diluindo bem as minhas operações, girando para também reduzir o meu custo, porque naquela região eu vou carregar por mais pontos, ou seja, você vai buscar uma queda maior, você não está buscando um ponto, você está buscando uma queda mais forte ali do dólar. Por exemplo, você estaria buscando isso aqui, né? Naquele dia special, né? Que bateu aqui no 321, ó, você está buscando isso aqui, cara. Você está buscando ganhar 100 pontos em 2 horas. É isso que você está buscando numa exposição máxima. Por isso que você precisa planejar e planejar. Tá legal? Mas, Kim, como é que seria o stop dessa operação? Bom, o stop é por região. O que é a região? Putz, se ele ultrapassar esse patamar aqui do 324,5, você romper aqui o patamar do 324,5, 325,5, aí esse cara, né, vai ter espaço para andar até o 395, ou seja, tem um puta espação para esse cara andar, então é só análise. Então o que você tem que fazer? Chegou lá no 324, vai doer pra caramba, porque você tá com 5 contratos, tá legal? Você tá com 5 contratos e você tá muito exposto, mas estopa, tá legal? Então, você vai estopar lá no 24, no 25, no 26,5, sei lá que preço que vai dar isso daí, vai tomar uma trolha do tamanho de um bonde, vai te machucar, mas você tá vivo. Porque pensa o seguinte, você está lá, está dirigindo o carro e aconteceu um acidente. Mas você tem airbag, você está de cinto de segurança, você vai bater o carro, mas você não vai morrer, tá legal? Não faz stop parcial, Guilherme. É a pior cagada que tem. Stop a operação e, enfim, não deu. Errou a análise e é normal, gente. É igual o jogo de xadrez. Às vezes você vai lá e sacrifica um peão porque você está querendo um resultado maior. E é normal, vai perder um dia, mas no outro dia tem de novo. Então é importante estopar. Então a gente tem as duas estratégias muito bem definidas, que elas já estão ali, ó, na planilhinha de vocês, que é o jab, que agora vocês entenderam o que é o jab, a exposição máxima, que vocês entenderam o que é a exposição máxima, e entenderam o que é o lote disponível. Cara, você tem 10 contratos para você espalhar lá, mas não é para ficar exposto nos 10 contratos. Belezinha? Emerson, você só sabe se uma região é para comprar ou vender de acordo com o planejamento do suporte e resistência que você faz. Boa, galera, vamos treinar isso antes da gente ir aqui para nosso escolhido do dia, né? Já estamos com 172 pessoas, mas antes da gente ir para o nosso escolhido do dia, exercício, tá? Treinar jab e exposição máxima. Então, qual que é o exercício? O exercício é vocês montarem um planejamento individual de vocês e tentar fazer o jab, que agora vocês já sabem, né? Dá para programar, dá para deixar o negócio ali redondinho, etc. E treinar uma exposição máxima. Tentar nesses 3 dias que a gente tem, até terça-feira, tem o mercado amanhã, tem o mercado segunda e tem o mercado de terça-feira, fazer uma exposição máxima.
tá legal? Então eu conto aí com vocês para fazerem esse exercício, que é importante, que é o exercício mais legal, assim, que eu acho que vai mostrar, e que começa a consolidar um pouco de tudo que a gente vem falando aqui nos últimos dias, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente trabalhou muito nesses últimos dias, né? Nesses primeiros dias, o processo. Porque se o processo, o planejamento, esse passo a passo não tiver claro, não tiver feito, natural, etc., a estratégia não vai funcionar. Ah, mas puta, e agora? Vou meter o jab? Será que o jab é para entrar? Mas você não aprendeu a zona de proteção, então tem que olhar a zona de proteção, tem que olhar o planejamento, tem que olhar o treino, tem que olhar essa consistência. Tá legal? Não, o jab, no ponto bom, pode ser jab ou até mesmo exposição máxima, tá? Tem algumas regiões que eu classifico como boas, que eu uso exposição máxima ali, porque às vezes o mercado chegou até lá, eu sei que a região é boa, vi que somou uma zona de proteção forte, manda bala. É isso aí, Felipe. E aí eu mudo o stop loss, tá, pessoal? Uma coisa legal aqui, eu mudo o stop loss da exposição máxima quando começa a andar favorável para a região do 0 a 0, tá legal? Então eu trago ele ali para o 0 a 0 e aí eu deixo o negócio correr, porque eu corro o risco de ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu peguei nessa queda, que ele caiu do 321 para o 240, 238, eu peguei 55 pontos, galera. 55 pontos, foi legal, né? Peguei no índice outro dia 750 pontos, 800 pontos. Agora imagina só, você tá lá, montou a exposição máxima com 5 minis, 5 mini contratos. Você tá ali com a exposição máxima com 5 mini contratos. Se você pegar 50 pontos, é R$2.500, tá legal? R$2.500. Não é legal pra caramba? Imagina você ganhar 2.500 com 5 mini contratos. Você tá lá fazendo jab, ganhando R$50, ali R$30, R$20, etc. E depois você deixa o negócio carregar. É isso. Não. Tem que aprender a estratégia da exposição máxima, galera. Por quê? Na estratégia de exposição máxima, você tem muito upside. É muito upside. Você vendeu porque está caríssimo. Ou você comprou porque está muito barato. Não precisa dolarizar o índice, Daniel. Pedro, eu particularmente nem teoria de Elliott, Fibonacci, etc. Galera, isso aí é tudo cubismo. Eu não uso nada, tem 16 anos que eu estou no mercado financeiro. Mas, usa tecnologia trabalhando a seu favor, tal, não sei o que lá. A tecnologia tentando transformar você em um vagabundo. Por quê? Porque você começa a achar ponto que não existe, tá? Se você não aprende, você já sabe o básico, tá? Qual que é o básico de... Outro dia eu estava discutindo aqui, né? Qual que é o básico de finanças pessoais? Qual que é? É você gastar menos do que você ganha. Simples assim. Mas aí eu vou pegar o pouco dinheiro que eu tenho e vou investir. E aí, mas cara, você tem pouco dinheiro. Você ganhar 10% ao ano de nada é nada. Você ganhar 10% ao ano de um pouquinho é pouco. Enfim, não gera riqueza. O que gera riqueza é investir em conhecimento
e investindo em conhecimento, vão aparecer as alternativas que você pode criar um negócio ou entender ou descobrir uma nova função que você possa ter ganho escalável. Então, vocês estão treinando. Onde começa a escalabilidade de você? Você tem pouco dinheiro, passa na avaliação da Atom, você tem um ambiente altamente escalável com zero risco para você. Você tem upside e você zerou o seu downside. Ah, mas eu resolvi começar com o meu próprio capital porque eu tenho um pouco de dinheiro, vou me sentir mais à vontade e tal. Beleza, você tem pouco dinheiro, então significa que você vai ter muito upside no mercado financeiro e pouco downside. Tá legal? Por quê? Pô, com 1.500 você consegue transformar o negócio em 500 mil, 1 milhão, em 2 anos, 3 anos, operando do jeito correto, com planejamento, com cuidado, etc. Mas, se você perder, são só R$1.500. Próximo mês você trabalha de novo e recupera esse dinheiro, entendeu? Então, isso é importante, galera. Eu acho que todo mundo tem que começar pelo mínimo, não importa quanto dinheiro tenha.